Mas, Olá, sejam muito bem-vindos ao Mindcast, um podcast da linha de pesquisa da Iniciação Científica em Saúde Mental, História, Formação e Práticas Psicossociais. Um espaço de boas conversas para refletir sobre saúde mental com embasamento científico e sensibilidade. E hoje, no nosso Mindcast, a gente vai ter uma conversa sobre um tema que vai unir tanto o corpo quanto a mente. A abordagem integral ao paciente com feridas, integração entre cuidado físico e psicológico. Ao longo do episódio, vamos entender como o cuidado com feridas vai além da dimensão biológica, envolvendo também aspectos emocionais, sociais e psicológicos do paciente. E para essa conversa, a gente tem a honra de receber a professora Milene, que é tanto enfermeira e pesquisadora nessa área de cuidados de feridas e coordena aqui, na faculdade, a linha de iniciação científica voltada para esse tema. Seja muito bem-vinda, Milene. obrigada, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer falar sobre esse tema. Eu amo falar sobre isso, gente. Professora Milene, para começar, conte um pouco sobre a sua trajetória, e como surgiu seu interesse pela área das feridas e o que te motivou a desenvolver uma linha de pesquisa voltada para essa temática. Então, como eu falei, eu amo falar sobre isso, né? Então, eu formei como enfermeira e eu não era dessa área. Eu trabalhava em ESF e eu adorava trabalhar com saúde da mulher e saúde da criança. Então, sempre na área de gestante, na área de criança. Em 2019, a própria prefeitura me convidou para participar da comissão de feridas de Sete Lagoas. Foi aí que tudo aconteceu. E eles me convidaram e eu comecei a estudar, porque eu não entendia muito. Tratar feridas é muito diferente de fazer um curativo. E eu sempre falo com os meninos, com os alunos, as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso, que as feridas crônicas, que antigamente eram chamadas de crônica e hoje de difícil cicatrização, elas existem porque as pessoas insistem em trocar curativos e não tratar a pessoa com ferida de uma forma integral e holística. Eles não olham para a pessoa, não olham quais são os fatores que estão intervindo naquilo. Faz apenas a troca do curativo. E aí nos ESF tem pessoas com 20, 30 anos com ferida que não saram. Vocês já devem estar fazendo estágio ou já que vão fazer e vão observar isso. Então eu comecei a estudar e meu trauma era isso. As pessoas não cicatrizavam. Trabalhavam no ESF, já tinha 7 anos nessa época e as feridas ficavam lá. E eu pensei, gente, existe algo a mais. E comecei a estudar e aprofundar nesse assunto. Foi quando tudo aconteceu. Fui me especializar, fiz parte da comissão de feridas de Sete Lagoas, comecei a atender sobre o tratamento de feridas, que eu atendia já sobre pré-natal, puericultura, que é o que eu gostava. E aí eu comecei a aprofundar os estudos. De lá pra cá não parei mais. Foi especialização, cursos. Hoje eu consigo entender a forma de tratar integral esse paciente, não apenas focado naquele curativo. Então, isso me motivou a levar os alunos a pensar diferente. Porque os alunos também tinham essa visão de fazer uma aula de curativo, então que eles iam conseguir tratar a ferida. E na iniciação, eu consigo mostrar isso para eles. Que não é tratar a ferida, não é fazer curativo. Então tem que estudar muito a pessoa. As doenças de base daquela pessoa é que vão conduzir o tratamento da ferida. Se ele tem diabetes, não adianta fazer curativo. Então não adianta fazer um curativo em um pé de uma pessoa que vive com diabetes se você não pensar que ele não pode pisar na ferida. Então imagina essa ferida aqui embaixo. O paciente nos locais, que eles fazem curativo, eles fazem curativo e liberam a pessoa para ir embora, caminhando. Como que essa ferida vai sarar? Então tem técnicas de offload específica para isso. Cada tipo de ferida existe um protocolo diferente. E as pessoas tratam todas do mesmo jeitinho, fazendo um curativo igual para todas as feridas, sem considerar o paciente. Então de lá para cá eu não parei de estudar. Gosto muito de congressos, de cursos, ministro cursos na área de tratamento de feridas. E essa é a minha paixão atual, tratar pessoas com feridas e não fazer curativos. Então eu gosto de sempre falar e ressaltar que eu trato a pessoa. Sim, e igual você falou, a ferida crônica, ela vai muito além daquilo que o paciente está lhe demonstrando, que é aquilo que você vê. E pensando nesse lado, na sua visão, o que você caracteriza como uma abordagem verdadeira e integral a esse paciente? Então, quando a gente primeiro escuta o paciente, você precisa de entender qual é o problema dele.
o que que ele tem, o que que ele sente, o que que aquela ferida traz para ele. Então, quando você, enquanto médico em formação, olha uma pessoa com ferida, você de repente vai ver uma infecção, você vai ver um cheiro, mas talvez o que incomode ele de verdade seja a dor, seja o convívio familiar que ele não tem, seja sua restrição a ambientes que vocês frequentam. Ele não quer frequentar um shopping, porque quando ele anda, a ferida vaza. E aí ele não quer que ninguém veja aquilo. Porque ele não convive com familiares, não participa dos eventos das famílias. Eu tenho uma paciente que não foi na formatura da neta. A neta que ela cria, que ela ama e ela não vou. Enquanto eu tiver com essa ferida, eu não vou a lugar nenhum. Então compromete o banho. Tem paciente que fala comigo, não, o meu problema é não tomar banho. De forma como a gente, né? Porque tem que tampar, tem que sentar, é todo esquema para tomar um banho. Então o problema dele é não poder tomar banho. Então você, enquanto médica, vai lá, eu, enquanto enfermeiro, olho para aquele paciente e falo assim, nossa, tá infeccionado, então a gente tem que resolver e passar um antibiótico. Esse não é o problema dele apenas. Então quando você escuta o paciente, você vai entender quais são os problemas dele. E aí vem problemas emocionais, depressão, ansiedade, o paciente que se isola, né, de todo mundo, até na casa dele mesmo. Então traz outras questões que vão muito para além da saúde, da medicina, da enfermagem. Fora o medo, né, que o paciente deve ficar, porque às vezes está quase chegando ali num processo de cicatrização, ok, e aí vai se privar, né, de ter uma convivência, de fazer as coisas do seu dia a dia com medo de voltar, o que já aconteceu desde o início. E também existe um medo muito frequente, que é o medo de amputação. A cada 20 segundos no mundo, uma pessoa com diabetes tem um membro amputado. Gente, 20 segundos. A gente conversando aqui, a gente teve, assim, várias pessoas que foram amputadas no mundo. Então, nós estamos em novembro, e dia 25 de novembro é o Dia Mundial da Pessoa que Vive com Diabetes. Né? E esse dia é um dia para a gente reforçar, repensar o tratamento de feridas nesse tipo de pessoa. Inclusive, a gente está com um congresso que a nossa linha está organizando para o dia 6 de dezembro sobre isso, sobre a pessoa que vive com diabetes e as complicações das suas feridas. Então, escutar o paciente é o primeiro ponto para você desenvolver um tratamento humanizado e um tratamento que vai ter resultado. Esse paciente ele não vai comprar o seu tratamento, a sua ideia, no sentido de comprar, no sentido de aderir, né? Ele não vai aderir ao seu tratamento se você não estiver fazendo o que ele precisa que seja feito. Né? Se você realmente não estiver ajudando ele a melhorar a qualidade de vida. Quando a gente começa um tratamento dessa forma, com 3 dias de tratamento, você não vê melhora na ferida. Mas você vê melhora em tudo que ele reclamou. Então, se ele reclama que dói demais, você resolveu a dor. Ele reclama que vaza demais, você resolveu o vazamento. Ele reclama que tem mau cheiro, você resolve o mau cheiro. Então, agora, ele vai aderir a tudo que você falar. Porque o que incomodava demais ele, que para você talvez nem ia ser um ponto, você foi lá e resolveu primeiro. Que importa mais ele do que aquela ferida. Com certeza. Você falou que muitas vezes essas feridas demoram 20 a 30 anos, né, para cicatrizar, para se resolver. Muitas vezes não se resolvem. E gera um sofrimento psíquico e emocional muito grande no paciente. E isso influencia, acredito que diretamente o processo de cicatrização, né, esse sofrimento. Como que esse vai causar para não fechar essa ferida? Como que você vê isso? Então, quando o paciente está vivendo um processo de ansiedade, depressão ou estresse crônico oxidativo, a gente libera cortisol, que é um hormônio inflamatório no nosso organismo. O hormônio estando alto, ele não deixa nada acontecer no sentido de cicatrização. Então, todos os processos inflamatórios que ela tiver vão exacerbar em períodos de depressão, estresse e ansiedade. E é tudo que o meu paciente tem. Depressão, estresse, ansiedade. Quando uma ferida não cicatriza, ela não cicatriza porque não foi abordado o protocolo certo para ela. No início eu falei com vocês que existe um protocolo certo para cada ferida. É como uma estrada. Eu falo muito isso com eles. Olha, a gente tem que entrar nos trilhos daquela estrada. Você está nos trilhos de outra estrada. Você está indo para Belo Horizonte querendo ir para Curvelo. Você não vai chegar em Curvelo nunca, pegando a estrada de Belo Horizonte. Então, a gente tem que pegar a estrada da pessoa com diabetes, pessoa com úlcera venosa, úlcera arterial, pessoa acamada. Então, não cicatriza, fica 20, 30 anos, geralmente nos
nos curativos tradicionais, ou a mesma pessoa faz, ou fazem um SF que não aborda de forma integral, e não é que não tem cura. Muito pelo contrário, toda ferida, exceto assim, pouquíssimas. As feridas que não têm cura são duas apenas. São as neoplásicas, só vai curar se o câncer curar. Se não curar o câncer, esquece. Você vai fazer paliativo naquela ferida na mama, né? Ou então aquela ferida isquêmica. Pensa aquele paciente que não tem sangue. Não tem. Fez uma arteriografia e tem diagnóstico. Ele não tem circulação ali. Pode até amputar. Já amputa de uma vez. Né? Vocês, enquanto médico, podem determinar a amputação porque ele vai sofrer 50 anos e não vai sarar. Então é melhor retirar realmente esse membro, nesse caso da isquemia. Todas as outras têm solução. Todas as outras. E as outras são tipo 90%. E mesmo assim os pacientes estão há 20, 30 anos sem cicatrizar. Essencial a gente saber, né, qual ferida a gente está tratando. Exatamente. Primeira coisa é o diagnóstico da causa. Então, são vários tipos de ferida. Ah, você caiu de bicicleta. Ah, você é saudável? Começa por aí. É uma escoriação de uma bicicleta. Ah, você caiu de moto, mas você tem diabetes. É outra história. Né? Ele caiu de moto, mas ele é fumante e tabagista. Lesionou a parte do pé. Ali a gente pode ter uma úlcera arterial, que é eclodiu. De um problema que ele criou a vida inteira. Fumando, usando gordura, as artérias têm placa de ateroma. Aí não vai cicatrizar de forma tradicional. Então, a primeira coisa que o médico, e nesse caso, é função do médico, é descobrir a causa. Você tem que me dar um diagnóstico. Eu sempre, na minha equipe, tenho uma equipe multiprofissional, eu atendo o paciente, geralmente ele chega primeiro para mim, atendo esse paciente, faço toda a consulta com ele e encaminho ele para o meu angiologista ou para o meu endocrinologista, para o meu médico de referência daquela específica. Ele vai me dar um diagnóstico. Então, meu angiologista fala, Milene, é úlcera venosa. Então, agora eu entro no trilho da úlcera venosa. Ele fala, Milene, é úlcera arterial. Eu entro no caminho da úlcera arterial. É úlcera artério-venosa, que é a mista. Eu vou para outro caminho. Então, é irresponsabilidade, falta de conhecimento e de aprofundamento científico, ou enfermeiro, ou o médico, tratar uma ferida de forma generalista. É gravíssimo. Você pode levar essa pessoa para amputação sem ela ser caso de amputação. Eu acho que, assim, às vezes a gente entra muito na rotina, né? E acha que, é só uma ferida e tudo. E muitas vezes você acaba descobrindo uma doença que o paciente nem sabia. E devido àquela lesão, ele começa a desenvolver um casos frequentes desse. Eu tive um caso recente de um paciente que passou mal no serviço. Estava lá trabalhando, firme, 60 e poucos anos, trabalhando. Passou mal, teve uma síncope, desmaiou, foi levado para a UPA, lá ele descobriu que ele era diabético. Imagina quantos anos que ele tem a diabetes sem diagnóstico. E aí, por que ele foi para lá? Porque ele teve a vertigem e já estava com a bolha no pé. Essa bolha, nossa, abriu tudo. Então, ele é o típico paciente que foi no médico quando nasceu. Ele teve coragem de verbalizar isso comigo. Eu falei assim, nunca mais fala isso comigo. Eu fui no médico quando eu nasci. Assim. E aí, com 62 anos, veio tudo à tona. Ele descobriu lá o diabetes, descobriu lá a ferida, descobriu lá que ele quase perdeu o pé. Aí hoje ele está no caminho bonitinho da prevenção de recidiva, né? Que é outra questão que a gente tem que trabalhar. Então, fica aí, né, de mensagem a importância que a gente precisa dar para o paciente. Lembrar sempre, a gente sempre bate nessa tecla aqui no nosso Mindcast de o paciente, ele é uma pessoa que está ali, ele tem as feridas dele, não só as físicas, mas as emocionais. Então, a gente precisa se doar àquela consulta, a realmente se integrar aquilo, mesmo que um tempo limitado, e a gente tem, né, essas demandas, infelizmente, mas sempre pensando que ali a gente precisa dar o nosso melhor, sempre, nessa área principalmente. Não banalizar como, é só mais uma ferida, é só mais um paciente. E agora, no contexto da enfermagem, quais que são os principais desafios que você vê para integrar o cuidado físico e psicológico do paciente? Então, principalmente, ele acreditar. Porque os pacientes não acreditam que a nossa saúde mental, ela influencia e impacta diretamente na física. Eles não acreditam, é impressionante. Eu, quando eu tô com uma dor de cabeça, eu começo a sentir dor em outros lados, eu fico estressada, eu fico chateada, eu como mais ou eu como menos, não bebo água, atrapalha a minha vida inteira.
Entende? Então, eles precisam entender que saúde física e saúde mental são totalmente integradas. Elas não estão juntas. E nós temos provas científicas disso. Não sou eu que estou falando. Né? A gente tem a liberação de níveis exorbitantes de cortisol. É um hormônio mensurável. É só fazer o exame. Tem paciente meu que já fez exame para mensuração do cortisol durante o tratamento. O paciente chegava no consultório já assim, uma pilha, a 1000. Né? Falando de todos os seus problemas, sem parar, a gente vê aquele paciente que está assim, descompensado, né? E aí a ferida arrastando aquela coisa difícil, e foi um caso que a gente pediu, o cortisol estava assim, extremamente alto. Então o tratamento com ele foi o psicólogo junto comigo. Então dentro da equipe tem um psicólogo, porque é fundamental. Mas o paciente acreditar isso é difícil, muito difícil fazer ele achar que, ele entender que a saúde mental está impactando. E tem paciente que está chegando perto da alta. Estou com um caso assim agora. Ele está chegando perto da alta. A alta já era para ter acontecido. E aí, de repente, esse paciente marcou uma viagem para uma cidade. E quando mais chega próximo da viagem, mais descompensado ele fica. E a ferida estagnou. Não tem outra explicação. Entende? Mesmo que eu não acreditasse também, eu teria que me render a essa ciência. Porque não tem nada que explique por que a ferida dele estagnou. Aí eu conversei com ele, conversei com a família, o nível de ansiedade dele está trabalhando no tratamento. Ele fica me perguntando 24 horas, que horas que ele vai ter alta, que dia que ele vai ter alta, por causa dessa viagem. Eu já falei com ele que ir viajar, fazer essa viagem com a ferida, ele pode voltar a estaca zero. Aí piorou a situação do emocional dele, mas eu não pude deixar de falar. Porque se piorasse lá e ele voltasse, ele pagou meses de tratamento comigo. Né? Imagina ele voltar a estaca zero porque eu não informei. Então isso gerou mais estresse e ansiedade nele. E a ferida estagnou. Aí depois que ele acalmou, a ferida voltou a cicatrizar. Então assim, eu vivo isso diariamente na minha prática. Eu sempre converso com eles. Inclusive eu faço várias terapias com eles. Musicoterapia, meditação. Que são terapias integrativas, pensando na saúde mental. Oriento ele sobre palavras de afirmação, palavras positivas, de ele olhar para ele, ver aquela ferida cicatrizando, ver aquelas células saudáveis chegando até a ferida. Então, muita gente não acredita nisso, porque não estuda, né? Não tem um parâmetro científico. Todos nós que temos, sabemos que isso é da ciência, não é nosso, e eu vivo na prática. Eu coloco tudo isso na prática, eu acredito assim, totalmente na integração do pilar emocional dentro do tratamento de ferida, e não apenas do pilar físico, que é fundamental, mas sem o emocional a gente não... Inclusive, todos os congressos que eu organizo, sempre tem um psicólogo dando palestra. Eu acho que deve ser a área mais visível, né, de entender o tanto que o emocional vai caminhar junto com o tratamento daquela pessoa. E para finalizar esse bate-papo super assim, interessante, que mensagem, Milene, você deixaria para estudantes e profissionais da área da saúde no geral sobre a importância de enxergar o paciente com feridas, além do curativo, né, como um ser humano integral, de corpo, mente e história? Tem uma autora, uma frase muito importante que eu gosto, que é: antes de a gente tocar uma alma humana, que a gente seja também essa alma humana, né? Que a gente não olhe como médico e como enfermeiro para aquela pessoa e enxergue a ferida. Que você transcenda o seu olhar, enxergue a pessoa. Por trás desse rosto existe uma pessoa que sofre, que chora, que luta, que todo dia está tendo as suas provações. Então, se você nunca olhe para a ferida, primeiro, nunca primeiro olhe para a ferida. Sempre olhe primeiro para a pessoa. Cuide dessa pessoa, que essa ferida vai resolver. Se você cuidar da pessoa, a ferida naturalmente vai resolver, porque você vai achar o caminho certinho de encontrar o protocolo para ela. Então, para os estudantes de medicina, os estudantes de enfermagem, de outras áreas da psicologia também, que sempre se preocupem com a pessoa. E depois, com o seu diagnóstico, você vai ter muito mais certeza do que você está fazendo. Professora, a gente agradece muito por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. A gente vai se despedir por aqui. Agradecer principalmente por trazer esse olhar, né, de feridas e tudo que muitas vezes é passado, batido durante a faculdade e tudo, principalmente falando da medicina, que é a que a gente está.
E trazer esse lado de que o paciente ali, ele tem história, ele tem sentimento e ele tá muito, muito além da ferida que ele apresenta. Então, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, e principalmente por poder, né, compartilhar esse olhar com vocês, para que vocês tenham um olhar diferente aí quando vocês chegarem nesse período que vocês se depararem com alguém que tem ferida e que sofre tanto e que muitas vezes os médicos e enfermeiros não conseguem resolver porque estão olhando para a ferida, não estão olhando para a pessoa com ferida. Agradecemos, né, imensamente pela disponibilidade e a gente espera, né, que essa conversa inspire estudantes e profissionais a fortalecerem a escuta, a empatia e o olhar humano dentro das práticas de saúde. E agradecemos vocês que esteve com a gente até agora. Não deixe de acompanhar o nosso Mindcast, ainda vamos postar muitos outros episódios voltados para a área científica e mental. Tchau, pessoal, até a próxima. Obrigada. Tchauzinho.